Olá, boa noite, professora. Meu nome é Gustavo Cunha, tô aqui com o Antônio, Boa noite. tô aqui com o Matheus também. Boa noite. E a gente vai agora apresentar o nosso trabalho de banco de dados, que a ideia é mapear um banco de dados, fazer um modelo para o nosso aplicativo do Pathfinder, que é um aplicativo de registro e gerenciamento de animaizinhos de rua. E a ideia então é basicamente a gente tem todas essas classes aqui voltadas para a administração desses bichinhos. Começando aqui pela direita, a gente tem os usuários. Essa tabela de usuários ela vai ser basicamente todas as pessoas que acessarem o aplicativo, né? Inclusive as pessoas que vão só doar. Então aqui os usuários nós temos o nome, a chave primária dela é o CPF, nós temos o e-mail, o endereço dos usuários e o saldo de quanto dinheiro eles têm na conta. Esse saldo é importante por causa que o ideia do nosso aplicativo aqui a gente vai ter a própria moeda, que vai ser as pulguinhas, e o usuário pode botar pulguinhas na conta dele, então a gente precisa de um saldo de pulguinhas. Os usuários, eles são a classe usuário é especializada em outras 4. Nós temos a classe profissionais, que basicamente é os profissionais que vão cuidar dos bichinhos, né, os médicos, enfim, os veterinários. Eles trabalham em veterinárias, que depois a gente vai chegar nessa parte. Eles são especializados em N especialidades. A gente tem aqui a tabela de especialidades, com o ID de especialidade. E eles cuidam de N bichinhos, assim como N bichinhos são cuidados pelos profissionais. Nós temos também nos usuários os doadores. Os doadores, eles doam para os bichinhos, por isso que o nome deles são doadores. Eles têm um relacionamento de doa para com os bichinhos, onde nós guardamos o valor e a data. Importante guardar a data, porque como o doador pode doar várias vezes para o mesmo bichinho, a gente tem que ter uma chave na relação. Nos usuários nós temos também os voluntários, que eles vão administrar os bichinhos. Basicamente são como se fossem a força-tarefa do nosso aplicativo. Eles têm mais poder que os doadores e eles podem botar informações adicionais dos bichinhos, assim como administrar melhor os bichos no geral. Ainda nos usuários nós temos os empresários, que administram empresas, estabelecimentos. A ideia dos empresários é que a gente precisa de um responsável pelo estabelecimento que a gente vai cadastrar no aplicativo. Então a ideia é essa, ter o empresário. E também os usuários, os bichos, eles são cadastrados por usuários, por isso que a gente tem esse cadastrado por aqui, por causa que para o bichinho ser adicionado no aplicativo alguém tem que adicionar, e a gente vai guardar a informação de quem adicionou através dessa relação aqui de cadastrado por. Agora dos estabelecimentos, Antônio? Pode ser eu? Pode ser tu. Então, para falar dos estabelecimentos, eles são bastante simples. Eles são, tipo, a gente pode ter veterinárias e pet shops. Cada um desses estabelecimentos tem a sua especialidade, né? Na veterinária trabalham os veterinários, os profissionais. Uma relação de N para N. Portanto, esse trabalho aí vai se tornar uma tabela. Os pet shops, dá para descer um pouco a tela. Aí, então as veterinárias possuem vacinas e também possuem medicamentos. Um pouquinho para cima aí, ó. Aí. Então, nas veterinárias nós temos medicamentos que tem um registro de medicamentos, registro MAPA, que eu não lembro agora da sigla, mas é específico de remédios de animais, né? Nome e posologia. As vacinas, a gente tem o ID da vacina e o nome da vacina. As vacinas se relacionam com os bichos em foi vacinado. Que a gente vai registrar a data em que ele foi vacinado, a dose. E início e fim é porque pode ter mais de uma aplicação, certo? Certo. Eu acho que para veterinários é isso. Para pet shops vão vender itens, então a gente vai ter uma tabela para os itens. Assim como eu não comentei, mas a vacinas vai ser uma tabela que vai conter os tipos de vacina. Itens vai ser uma tabela que vai conter todos os itens, e os pet shops vão poder possuir
alguns desses itens, vão poder vender alguns desses itens. Porque os animais também vão possuir itens, então os doadores vão poder doar itens para os animais, os voluntários vão poder comprar itens para os animais e esses itens vão ficar registrados pela relação possui com os bichos. Estabelecimentos, não comentei dos atributos, eles possuem um CNPJ, que vai ser herdado por veterinários e pet shops, e o endereço. Os medicamentos também vão ter, assim como as vacinas, vão ser registrados a data do início e fim do tratamento com os bichos. E agora o Renan vai poder falar das outras relações de afecções. As afecções, em efeito, são um cadastro, um registramento do quais são as necessidades veterinárias de cada animal cadastrado. A gente tem o nome, a gravidade e uma flag, se essa afecção ela é de fato contagiosa ou não. E para identificar, a gente tem o ID da infecção. Isso tudo o período de que o animal sofre por uma enfermidade é armazenado também nessa relação. É o identificador, a data de início e a data do fim. E o que mais dá pra falar, Gris? Comenta um pouco sobre a tabela bichos em si, eu acho. Pois é, né? A tabela bichos acaba sendo a tabela central de todo esse projeto, vamos dizer assim, né? Toda a alocação de recursos é feita pensando nos bichos, então é de fato o que a gente tem mais detalhes para armazenar. O ID do bicho é o que identifica o bicho, o que torna ele único dentro da tabela, né? A gente armazena pelo menos o nome, o nome e a espécie do animal cadastrado, se ele está castrado ou não. E a gente também tem outros itens identificadores que não são obrigatórios, a gente não colocou eles obrigatoriamente para não ficar tão maçante cadastrar todos os animais. Também são informações mais difíceis de conseguir colocar, como por exemplo o peso ou a raça, né? A raça na grande maioria das vezes vai cair como SRD, porque são animais de rua, a cor do animal, e o sexo ficou como obrigatório também. Sim, sexo obrigatório. Tirando isso, tem uma relação importante que é de bairros. Cadê a tabela bairros? Antes de voltar ali, Punha. Não perdi a tabela aqui embaixo. Não, volta ali embaixo. Nas afecções, que é importante dizer que a gente tinha pensado antes como só doenças, mas como os animais podem sofrer de deficiências também, a gente achou importante generalizar, aumentar o escopo dessa tabela. O afecções ele engloba tanto lesões, quanto doenças, quanto enfermidades, quanto deficiências dos bichinhos, então é um termo bem genérico. Já seria cadastrado antes isso, né? Ficou mais como um formalismo. Sim, sim. Tem uma especificação. A tabela bairros é importante, tanto os estabelecimentos quanto os usuários quanto os bichos eles têm, porque a ideia é que a gente vai dividir a área do aplicativo em bairros, então é importante a gente ter o cadastro direitinho de onde que está cada coisa baseada no bairro dela. Agora a gente está com 9 minutos já, a gente tem que falar do lógico rapidinho. O lógico na verdade eles vão ser as relações todas vão se tornar tabelas. Isso, praticamente todas as relações, né? As relações N para N se tornam tabelas. As especializações também nós transformamos em tabelas, onde só tem o único atributo é o ID, que vai referenciar a tabela pai, né? Então essas aqui são as subtabelas dessa tabela forte. Forte não é o termo que eu queria, mas enfim. O endereço, embora ali era um atributo multifatorado, aqui a gente fez ele ser... Multifatorado não, né? Não é nem multifatorado, composto. Aqui a gente fez composto. Uma tabela. Enfim. Porque ele é usado por mais de uma tabela. Isso, a gente não queria, ter informações repetidas e tudo mais.
Estabelecimentos, aqui a tabela de estabelecimentos, veterinários, aqui mais uma especialização, pet shops, especialidades, aqui os bichos. Eu acho que é legal notar, por exemplo, que algumas dessas quebras de itens que poderiam ser chaves nas tabelas, em tabelas separadas, também garante a integridade de alguns campos, principalmente nos endereços ali. E a gente está garantindo que cada endereço é de fato único, não vão ter endereços repetidos. Isso. Muito obrigado pela atenção, professora. Esse foi o nosso videozinho de apresentação do projeto. Não mudou muita coisa do DER, na verdade, a gente já tinha mandado para a senhora, a gente só adicionou mais algumas coisinhas aqui e ali. Mudou algumas restrições. O bairro nasceu novo agora, a gente não tinha botado ele antes. E algumas adições pequenas de atributos, o código de barra, o bicho também ganhou castrado, mas foram coisas pequenas. Foi mais uma polida, né? Isso. Ficou mais polido, uma versão um pouco mais polida, mas o grosso não foi alterado. Isso aí. Acho que era isso, professora. Até mais, tchauzinho. Vou falar tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.